Olá, hoje eu gostaria de falar com você, dono de restaurante ou de qualquer empreendimento aí ligado ao setor gastronômico. Eu queria te apresentar, quais são as fases, que um restaurante ou um negócio gastronômico precisa passar, para que tenha sucesso no setor. Tentando demonstrar o que é a característica de cada uma dessas fases para que você, como consequência, consiga se ver nessa fase e qual é o obstáculo que você tem agora na sua frente para superar. Tá? Qual é o próximo passo que você precisa dar. Enfim, certo? Em linhas gerais, eu diria que existem três fases que os restaurantes eles se encontram. Falando de uma maneira macro, depois eu vou detalhar aqui ainda nesse vídeo, a fase 1 é a fase da baixíssima lucratividade e da escravidão que o gestor vive, ele não consegue sair do negócio. A segunda fase é a fase onde o gestor ele coloca o negócio dele em um piloto automático, onde as coisas começam a funcionar mais naturalmente. E a terceira fase é quando se clica o botãozinho da expansão. A gente muitas vezes pode se perguntar o que faz com que um restaurante consiga montar quase que um por dia em todos os cantos do mundo. Ele chegou nessa fase de ligar o piloto automático. Tá? E já antecipo aqui que a diferença entre o que está na fase 1 para o que liga o piloto automático é conhecimento. Mas vamos lá. Então, o que caracteriza os restaurantes ou empreendimentos gastronômicos da fase 1? Eu diria que aqui nós falamos, eu estou falando de mais ou menos 70% dos restaurantes do setor. Ou seja, 70% dos restaurantes do setor se encontram vivendo essa primeira fase. Muitos restaurantes, eles vivem por anos dentro dessa fase 1, eles não conseguem pular de nível. Muitos deles fecham, porque inclusive tem uma estatística aí que indica que quase 70% dos restaurantes fecham antes de 5 anos. Então, são agentes que não passaram dessa primeira fase que estão aí fazendo parte dessa estatística alarmante. O que caracteriza os empresários da fase 1, os restaurantes da fase 1? Primeiro, existe ali duas características principais. Uma, que é o que eu digo, que é a prisão cognitiva ou prisão mental que esses empresários vivem. Eles trazem no DNA algumas crenças que são limitantes e o simples fato de não se libertar delas já faz com que ele provavelmente vá ficar ali para o resto da existência do restaurante dele. Quais são elas? Eu vou trazer aqui as principais. A primeira, é o olho do dono, certo? Que engorda o gado. Com essa crença, o empresário, e isso daqui, o pai dele, os familiares dele, a esposa dele, o avô, os amigos, enfim, certo? Todo mundo vai estar falando isso para ele. E o que ele faz quando ele ouve isso? Na verdade, isso já está no DNA dele. Ele vai ficar mais tempo dentro da operação. E esse estar dentro da operação, muitas vezes faz com que ele não dê espaço para que os processos se desenvolvam. Ele não dá espaço, por exemplo, para que o gerente, quando ele tem um gerente, faça o papel de gerente. Porque ele está ali no meio da mesma operação, disputando lugar com o gerente. Para quem que a equipe responde? Quem é a responsabilidade de cada um entre ele, que na teoria deveria ser o diretor, e esse gerente? 1 mais 1 não dá 2, 1 mais 1 dá 0,8. Um cachorro com 2 donos morre de fome. Então aqui, ele estando dentro da operação já começa errado, o sistema dele já é truncado. Aí ele começa, os processos começam a não funcionar mesmo, porque ele não dá espaço para isso. E acaba que ele começa a centralizar ainda mais a gestão, atrapalhando cada vez mais o sistema. Nessa altura ele já cobra escanteio e quer cabecear lá na área para fazer o gol. À medida que isso acontece, existe um outro fenômeno, Ele vai ficando mais distante da equipe.
Aqui já trazendo uma outra crença, né? As pessoas, os gestores, eu vejo eles repetirem isso constantemente quando eu tenho contato com o gestor do setor, que o problema dos restaurantes deles são as pessoas que estão lá trabalhando junto com ele. Né? Se não tivesse as pessoas, eu não teria problema. O simples fato dele repetir isso, ele está criando aqui a cultura, né, do nós contra eles, eu contra a minha equipe. Se você é empresário, né, que por uma empresa, né, uma organização, por definição, é um conjunto de pessoas que precisa ter um objetivo comum para juntos chegarem no objetivo. Se você não acredita nas pessoas, você tem que ser um profissional liberal, certo? Porque você não é um empresário, você não é um gestor. Então eu, né, tenho que eliminar essa crença de que eu não confio nas pessoas. Eu tenho que acreditar nas pessoas e eu tenho como diretor, certo? Como dono do restaurante, capacitar essa minha equipe, motivar a minha equipe, envolver a minha equipe, para que os processos sejam desenvolvidos também, né, para eu, em paralelo, né, eu ter uma empresa mais lucrativa, etc, etc. Agora, se eu não elimino a crença de que eu não acredito nas pessoas, você não vai se libertar disso nunca, né? E eu vejo cada vez mais, quanto mais você pratica esse modelo de gestão centralizado, né, o que a gente chama de sistema de liderança X, onde eu não acredito nas pessoas, as pessoas só trabalham se eu tiver, entre parênteses, com um chicote atrás para que elas trabalhem, né? Se é esse o sistema, o modelo de gestão que eu quero construir para o meu restaurante, cada vez mais existe a tendência disso não funcionar. Pode até ser que lá atrás, no passado, isso possa ter funcionado, né? Mas eu digo que nunca esse tipo de gestão trouxe como resultado um sistema equilibrado. Então vamos lá, eliminar a crença, você acredita nas pessoas, senão é melhor você mudar de ramo de atuação. Uma outra crença, tá tudo meio que interligado aqui, certo? Você repetir constantemente para a tua equipe para que ela não traga problemas, para que ela traga soluções. Eu, como diretor de um negócio, eu quero conhecer os problemas e, né, direcionar para que esses problemas sejam resolvidos em equipe. Eu quero fazer as perguntas corretas, mas eu quero que a minha equipe se envolva na resolução desses problemas. Por isso que eu vou falar em seguida da importância dos fóruns, né, momentos onde os problemas chegam organizados para a gente em equipe resolver os problemas. Quando eu não tenho, né, essa cultura, né, de fomentar que os problemas saiam debaixo do tapete e passem a ser resolvidos, né, eu não consigo evoluir. Inclusive, esse dito também ele alimenta a cultura do aponta-dedo, né? Na verdade, aqui a gente pode caracterizar como um todo do empresário não ter uma visão de processos, né? Ele tem a visão, a culpa sempre é de alguém, né? E ele vai fomentando essa cultura e a equipe também passa a apontar dedo, a culpa sempre é de alguém. Na verdade não, né? Eu quero conhecer os problemas, a culpa não é de ninguém, a culpa é dos processos, eu quero que a minha equipe se envolva para resolver os processos, etc, etc. Então, aqui eu trouxe algumas prisões mentais, né, que faz com que o empresário ele não consiga passar da fase 1 nunca, né? Agora, soma-se a isso, tente ver o empresário nesse sistema, né, atirando para tudo quanto é lado, mas ele está preso, ele está com a perna, além de tudo, ele está se afogando, né, está se debatendo lá para respirar. Agora, ele tá com uma corda puxando ele para baixo, certo? Que faz com que ele fique mais desesperado ainda, que é o que eu chamo das amarras da baixa lucratividade. Então, esse empresário, né, que está na fase 1, além de viver as prisões mentais, cognitivas, ele também possui uma margem de lucro muito baixa. Da ordem, né, eu diria que em média, da ordem de 7% de margem de lucro. Então, imagine um restaurante que fatura 100 mil, certo? Ele conseguir obter de lucro ao final, resultado operacional, tá? 7 mil.
Quando ele tem que pagar ainda amortização de empréstimos, quando ele começa a se endividar fruto talvez de alguns problemas operacionais, necessidade de reinvestimento, ou mesmo capital de giro que ele obteve lá no início da operação, não só capital de terceiro para montar um negócio, mas também capital de giro para rodar um negócio. Ele tem que pagar amortização e muitas vezes ele tem que retirar, ele faz retiradas pessoais desordenadas. Ele faz com que essa margem de lucro que é baixa, ela se torne um problemaço, porque acaba que o saldo de caixa mensal dele é abaixo de zero. E ele vai alimentando uma bola de neve de endividamento. Ele compõe o caixa dele com uma nova dívida e vai vivendo isso por aproximadamente 2, 3, 4, 5 anos, onde fecham 70%, aproximadamente 70% dos restaurantes. Restaurante fecha geralmente por falta de caixa, Alguns desistem no meio do caminho, mas a maior parte deles é quando não tem mais caixa, quando não tem mais capacidade de pagar a folha, de pagar os empréstimos, onde o crédito do banco é limitado, chega uma hora que aquela bola de neve ela fica tão grande que não é mais possível pagar. Então a lucratividade é um problemaço, certo? Eu passo a viver um ciclo do urgente, que eu gosto de chamar, onde a minha preocupação é pagar a conta de amanhã. Quem é que vai se preocupar com alguma outra coisa tendo que pagar a conta de amanhã? Eu nem consigo dormir, Enfim, então esse é o cenário de mais ou menos 70% dos empresários do setor. Agora, qual que é a dica prática para eu pular dessa fase, certo? Geralmente quando eu começo um projeto para tentar resolver o problema de um restaurante, eu não falo de nada antes de resolver o problema da baixa lucratividade. Sem ele melhorar, sem ele ter um equilíbrio financeiro econômico, eu não consigo nem conversar com esse gestor. Eu tenho que sanar, dar um choque naquele problema dele, que é o mais... Ele está amarrado, ele não vai se desafogar nunca, ou eu desamarro, ou ele vai ficar ali para sempre. Não adianta eu falar de prisões mentais, cognitivas, esse cara não vai nem me ouvir, O que a gente faz aqui, certo? Aqui, aqui já trazendo um outro tema que eu acho que é importante, muitos empresários, ao se enxergarem nessa situação, eles passam a querer corrigir o problema por meio da variável aumento de vendas. Aumentar as vendas é muito tentador, Agora, por que para eles só aparece essa luz no final do túnel, que é o aumento das vendas? Porque é a única informação que ele conhece do próprio negócio. Falando desse grupo, fase 1, ele sabe quanto vende de cor, ele sabe quanto ele vendeu no mês passado, quanto ele vendeu comparado ao ano anterior. Esse jogo ele joga, logo é o único jogo, e inclusive é o único jogo que ele joga. Então é por meio dele que ele vai tentar sair daquele problema. Agora, como que ele tenta aumentar as vendas? Promoções desordenadas, ele abre uma outra operação. Eu não controlo bem a minha operação do meu restaurante à la carte, por exemplo. Agora eu vou abrir uma operação delivery para trazer mais vendas. O teu problema vai duplicar, agora eu vou botar um rodízio, a tua margem vai despencar, O teu problema, muitas soluções para aumento de vendas, quando eu não tenho as rédeas do meu negócio na mão, faz com que o meu problema se agrave, certo? Talvez eu tenha uma resposta, um resultado positivo pontual, mas a médio e longo prazo aquilo vai fazer com que o meu problema aumente. É um paliativo que, ao meu ver, não faz nenhum sentido. Então, antes de querer atacar desesperadamente, se debater atrás das vendas, gastar as suas energias de maneira desnecessária, vamos dar um choque olhando para aquilo que nós podemos resolver com o que nós já temos na mão. E por incrível que pareça, é muito mais fácil do que parece. Eu quero aqui, nessa primeira fase, na fase 1, você precisa, além das vendas, é lógico, que é um jogo que você já joga, você precisa trazer 2 novos indicadores para o teu dia a dia, certo? Para você falar diariamente. Você já fala sobre vendas, você vai ter que falar diariamente sobre outros 2 indicadores.
O primeiro deles, né, é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. O maior vilão aí do teu restaurante, mas também ele pode ser o teu melhor amigo. Eu digo que se você faz uma boa gestão do CMV, e para mim o que caracteriza um gestor realizar uma boa gestão do CMV, para tentar deixar bem claro aqui, é bem provável que você esteja entregando um CMV com uma lacuna entre o que você está entregando e o que deveria entregar da ordem de 8 pontos percentuais. Então, se hoje você entrega 40%, o teu teórico, que é o CMV que você deveria entregar com base nas tuas fichas técnicas, que ali eu tenho a indicação do custo teórico, deveria ser de 32, certo? 40, 32, 8 pontos percentuais. Por que você tem essa lacuna tão grande? Porque no meio do caminho, digamos que você começou a comprar correto, você não compra mais de última hora. Agora você começou a controlar teu estoque, você não tem mais desvios, consumo impróprio, roubo. Aí agora você está realizando operações de transformações e porcionamentos, colocando uma lupa nesses processos, onde os rendimentos estão sendo bem trabalhados, no caso das conversões de proteínas brutas para líquida. As transformações, você está enviando as matérias-primas com base na ficha técnica. Agora, você está produzindo de acordo com o plano de produção mais racional, certo? O que vai acontecendo? Essa lacuna ela vai diminuindo, certo? Sempre vai ter a lacuna, Pablo. Sempre vai ter um cliente que vai devolver um prato, vai, enfim, infelizmente queimar um filé, algum produto por validade vai ser estragado, certo? Mas olha só, digamos que eu reduzi de 40, né, era para cair para 32, eu caí para 35. Eu ganhei aqui 5 pontos percentuais de margem de lucro. Isso daqui significa o meu lucro, que era de 7 em média, agora ele está em 12. Isso é muita coisa, é muito dinheiro. Se o teu restaurante fatura 100 mil reais, são 5 mil reais a mais. Grande parte dos restaurantes com esse ataque ao CMV, ele já se equilibra financeiramente e economicamente. Muitos, né, trazendo de novo aquele caminho, aquela busca cega por vender mais, abrindo novas operações, etc., eles trazem como resultado um aumento pontual de vendas, certo? Mas o CMV, quando eu tenho descontrole operacional, ter 2 operações complica ainda mais a gestão do mesmo. Tudo que era desperdiçado, agora ele desperdiça a um nível maior. Agora eu tenho desperdício das 2 casas, o meu CMV era de 40, foi para 45. A minha venda superior não supera esse eventual desperdício superior. E o que a gente faz, né, para a gente se libertar de uma maneira rápida? Eu mencionei aqui alguns processos que vão fazer essa lacuna cair em 8 pontos percentuais, mas de uma maneira rápida aqui, o que eu faria, né? Qual é a minha primeira indicação? Tranque o seu estoque. Tranque o seu estoque. O seu estoque, você tem ali muito dinheiro. Ele não pode estar aberto, acessível para todo mundo, né? Você já controla o teu caixa lá, dinheiro, papelzinho de cartão de crédito, de débito. Você já sabe como fazer, já sabe qual é o processo para controlar aquele caixa. Só que ali tem muito menos dinheiro, né? Ali você tem um dono e tem uma chave, não está acessível a todos ali aquele dinheiro. Porque o teu estoque que tem 6, 7, 8, 10 vezes mais valor, você não toma conta. E eu te garanto que ali, né, você está tendo um desvio da ordem de 2 pontos percentuais de margem de lucro. Então tem 2 mil reais caso você fature 100 mil reais ou 100 mil euros, né? 2 mil reais ou 2 mil euros. Daqueles 8 pontos, né, ou 5, já são 2 pontos somente trancando estoque, definindo o responsável, dando a chave para ele e entregando para a cozinha somente a necessidade diária. Eu sei que existe um processo para coordenar isso, mas você vai conseguir. Se você partir desse princípio que esse teu estoque central vai estar trancado e você vai enviar uma vez por dia o estoque para a tua cozinha. Ah, Pablo, mas o meu estoque físico não tem como separar, eu sou uma loja de shopping, é pequena. Não tem nenhum problema, você vai e aquele freezer é o estoque central, fechado. Ou a prateleira X, estoque central, fechado, né?
Lembrando aqui também o conceito do Pareto. Caso você não consiga separar tudo, separe o que é mais importante, separe as proteínas. As proteínas bem provavelmente representam 80% do teu custo com comida. Tranque as proteínas, coloque uma lupa nas proteínas, ok? Então aqui você já vai conquistar muita coisa, tá? Agora, antes disso, antes de trancar o estoque, você vai medir o teu CMV. Aquilo que não é medido não pode ser gerido, logo não pode ser desenvolvido. O simples fato de você medir e colocar meta de redução, hoje é 40, agora eu quero que seja 35, começar a falar sistematicamente sobre isso na tua operação, medir diariamente o teu CMV, você vai conseguir reduzir esse CMV. Agora, com algumas práticas, como trancar o estoque, isso vai acontecer de uma maneira mais natural. Eu digo que existe uma capa de gordura muito grande pelo simples fato de você não medir. Ali você passou a medir, a falar sobre isso, você já vai ter uma redução. Aí depois, quando você entra com processos, né, essa redução ela passa a ficar mais sólida. Trancar o estoque, né? Se você não sabe como medir o CMV, vai ter algum vídeo aí disponível aqui no meu canal falando sobre como medir o CMV. Depois disso, colocar uma lupa nas proteínas, né? Então, a partir de agora, eu vou controlar a proteína na plenitude, né? Eu não vou fazer o perfeito, digamos, que seria controlar tudo, mas é melhor o feito, que é medir as proteínas, do que o perfeito não feito. É melhor eu colocar uma lupa e focar nas proteínas do que querer fazer tudo e não fazer nada, né? Até porque eu entendo que muitas vezes nós não temos recursos disponíveis para fazer o perfeito. Então eu vou acompanhar a proteína na plenitude, desde o momento da recepção, né, da mercadoria, eu vou confrontar o que eu pedi versus o que eu recebi, depois eu vou confrontar o que eu recebi pesando fisicamente com o que foi faturado para mim, para ver se bate. Eu não quero correr o risco de receber mercadoria a menos. Depois eu vou armazenar de uma maneira trancada esse estoque, eu vou trancar. Depois eu vou porcionar, né? Caso eu compre uma proteína bruta e tenha que converter em líquida, eu vou porcionar e vou colocar uma lupa em cada um dos porcionamentos. Eu tenho sempre uma meta de rendimento esperado, é a minha ficha técnica. Digamos que se eu tenho 10 quilos de alcatra, eu tenho uma meta de ter um rendimento de 80% daquilo. Então, eu preciso, ao trabalhar 10 quilos, ter um resultado líquido de 8 quilos. Lembrando que esse valor aqui, eu estou falando um valor hipotético. Não é isso que você tem que esperar dessa tua conversão de alcatra. Se você converteu, realizou a conversão e você teve um rendimento de 7 quilos, você perdeu 1 quilo de alcatra. Você tem que entender assim, colocando uma lupa. Cada transformação, cada porcionamento de um item, de uma proteína, tem que ser medido, né? De tal maneira que a mão do seu operador e também melhore, né? Você vai passar a olhar e vai capacitar ele para melhorar, vai estimular para que ele melhore. Ele também vai jogar esse jogo, mas também o rendimento dos teus fornecedores, porque muitas vezes você compra de um fornecedor achando que aquele fornecedor é mais barato. No entanto, quando você mede o rendimento dele, pode ser que o fornecedor Y, a união preço-rendimento seja melhor para você do que o que você compra hoje. Entrar nesse jogo. Porcionou a mercadoria, ela entra também no controle total de estoque, né? Então agora eu tenho X doses ou porções de alcatra. O valor daquele estoque tem muito mais valor do que quando bruto agora. Já é a quantidade líquida que passou por um trabalho, pela mão de alguém, um trabalho, né? Ou seja, o valor agregado daquilo conta muito. Então você vai controlar esse estoque na plenitude, nem que seja no papel. É muito fácil até medir e controlar isso no papel, caso você ainda não tenha um software para fazer isso. Pô, digamos que ontem eu porcionei 20 doses ou porções de alcatra e entreguei as 20 para a cozinha. Eu vendi, aí eu anotei no papel 20, entreguei para a cozinha 20. Lembrando que proteínas, às vezes eu tenho 10 na minha casa, né? Então são 10 itens que vão lá para o meu caderno. Entreguei 20. Aí eu vou pegar o meu sistema de vendas, que aqui todo mundo tem, e vou ver quantos pratos que continha alcatra foram vendidos. Pô, foram vendidos 5, logo eu tenho que ter 15, né?
Eu vou lá e vou medir. Tem 15? Tenho, certo? Então tá ok. Tenho 14. Opa, um problema. Eu vou criando aqui, eu vou colocar uma lupa em tudo, né, em todas as etapas da minha proteína, fazendo com que aqui eu tenha um controle total. Com essas duas medidas simples, né, eu sei que tem várias outras aí ainda, né, mas aqui o teu CMV, ele, aquela primeira e talvez a segunda camada de gordura, né, a primeira já sai ali ao você passar a falar sobre isso, e a segunda, quando você implanta esse processo que eu acabei de mencionar, você provavelmente já está ali com essa eliminação de 5 pontos percentuais. Tá? Então aqui já é libertador. Agora, vamos falar de vendas também. Vamos trazer vendas para o jogo, mas de uma maneira mais inteligente, sem atirar para tudo quanto é lado. Né? E existe um indicador que é fundamental para isso, que é o indicador de ticket médio. Então eu já estou jogando agora o jogo das vendas, venda macro, que eu já jogava. Eu já trouxe o CMV para o meu jogo. Eu vou trazer também o ticket médio. O ticket médio é quanto você vende por cliente, para aquele cliente que já está na tua casa. Então, aqui não tem um esforço de atrair um cliente, de fazer nenhuma loucura, de abrir uma outra operação. Não, aqui é o que eu vou fazer para vender mais para aquele cliente. Então, digamos que hoje, né, aí de novo, o primeiro passo aqui é começar a medir. Né? Não existe gestão sem você ter um indicador como base. Gestão é bater meta. Como se constrói esse fluxo, né, que faça com que todos passem a praticar gestão ao correr atrás da meta? Nasce de um indicador de desempenho. Então, o ticket médio passa a ser medido, passa a fazer parte do teu jogo. Quando ele passa a fazer parte do meu jogo, eu defino uma meta, certo? Comecei a medir, agora eu entendo qual é o meu ticket médio. Meu ticket médio é de 10, certo? Muito fácil medir o ticket médio, qualquer software faz isso. 10, eu vou botar uma meta agora de 11. Eu quero vender R$1 ou €1 a mais para aumentar de 10 para 11. Equipe, o que nós vamos fazer para vender R$1 a mais ou €1 a mais em média para cada um dos clientes? Essa pergunta é mágica. Você vai ver que a solução está na ponta da língua já da tua equipe, né? Que geralmente vai partir de algum foco, de alguma atenção especial em algum extremo do teu processo de venda. Ou na abertura da venda, por meio da introdução de um couvert, né? A venda de um couvert de uma maneira ativa, ou mesmo com relação a uma entrada, ou no extremo lá da sobremesa e do café. Você vai atacar algum num primeiro momento, ou o couvert, ou a entrada, ou o café, ou a sobremesa. Pô, comecei a trabalhar isso, né? Criei uma campanha com a minha equipe, lá uma corridinha de vendas para que eles saiam da zona da inércia. Identifiquei, defini uma prática de vendas para que eles sigam aquela prática, né? Nós vamos iniciar o couvert apresentando o couvert para o cliente, falando o que é do couvert, já levando talvez para que o cliente veja qual que é o couvert. Enfim, eu vou criar uma prática de vendas, vou capacitar a minha equipe, eu vou atacar ali primeiro, né? E começar a medir, trazer a equipe para o meu jogo, certo? Sistematicamente. A consequência vai ser, não tem como você não aumentar o teu ticket médio em 10%. Sobretudo se você é um restaurante que não olha para isso. Se você já pratica isso, você não tem tanta gordura mais. Mas se você não olha para isso, a boa notícia é que tem muita gordura aí no teu jogo ainda, certo? E esses 10% eu garanto, não tem como você não conseguir. Tá? Se você tirar uma fotografia da tua venda hoje, você vai ver lá que tem um foco muito grande nos pratos principais e você vai ver que você vende muito pouco esses extremos, né? Então, com o trabalho dá para se potencializar esses extremos. Olha o que acontece agora. Você não atirou para tudo quanto é lado, você reduziu em 5 pontos percentuais o teu CMV, logo a tua margem em média já está ali por volta de 12 pontos percentuais, era 7 mais 5, 12. Quando você aumenta a tua venda em 10%, sem nenhum maraba, você não fez nada de anormal, nada de muito complicado, muito complexo,
geralmente a margem de contribuição dos restaurantes é da ordem de 50%. Quando eu aumento em 10% a minha venda, faz com que eu consiga conquistar mais 5 pontos percentuais de margem. Então, quando eu somo os 5 pontos percentuais do CMV mais os 5 pontos percentuais desse aumento de vendas de 10% por meio do ticket médio, eu dou um choque de gestão que leva a minha margem de lucro rapidamente acima dos 15 pontos percentuais. Para mim, um restaurante ou um negócio do setor só faz sentido se ele entregar uma margem de lucro acima de 15%. Então aqui eu consigo, rapidamente, aqui é um choque, equilibrar financeiramente e economicamente o meu negócio. Certo? É muito difícil um restaurante com essa margem de lucro não conseguir ter um equilíbrio econômico. O que é o equilíbrio econômico? É dar dinheiro. E o que é o financeiro? É sobrar dinheiro ao final do mês. Depois que ele paga a amortização de dívidas, faz as retiradas pessoais, caso ele retire além do Prolabore, ele conseguir ter um saldo positivo de caixa. Certo? Sem o saldo positivo de caixa, você vai estar amarrado para sempre. Então essa é a primeira fase, que por incrível que pareça, tem restaurantes com 10, 20 anos que não passam dessa fase. Eu não consigo falar de mais nada com esse gestor dentro desse cenário. Ele tá preso cognitivamente e está com uma baixa margem de lucro e vivendo nessa bolha sem conseguir dar um passo superior. Então aqui agora, com uma margem de lucro positiva, certo? A gente pode ir para o segundo passo. Agora, desde que também ele se livre das prisões mentais. Embora eu entenda que uma coisa está relacionada à outra. Se bem que com o choque de gestão, mesmo ele tendo algumas crenças ali, a gente consegue melhorar a margem de lucro. Então é um trabalho que tem que ser feito na tua cabeça em paralelo também, para que a gente passe para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? A próxima fase é a gente colocar o teu restaurante, vamos caracterizar aqui uma analogia, um piloto automático. No piloto automático, onde as coisas passem a acontecer naturalmente, independentemente de você estar lá dentro. E nessa fase também é uma fase de algo que eu não falei até então. É uma fase de nós trabalharmos um modelo de negócio, melhorar um modelo de negócio que para mim significa ter um negócio lucrativo e ter uma proposta de valor na visão do cliente aumentada, certo? Então essa fase é isso, é a gente focar nisso, nos piloto automático e aumentar a nossa oferta de valor, a nossa competitividade. E como que a gente faz isso? A primeira coisa é a gente organizando o nosso time, nossa equipe. Sem equipe, eu naquele sistema lá batendo cabeça com o meu gerente, eu sem ter a definição clara do que cada um tem que fazer, eu sem ter as rotinas bem definidas, as rotinas do diretor, o R8 que eu chamo, as rotinas do gerente geral, a rotina da equipe como um todo, porque não adianta você saber o que cada um tem que fazer, como cada um tem que fazer também, se você não sabe quando cada um tem que fazer. O quando, que são as rotinas, ela faz com que os teus processos, ele dá uma harmonia para os teus processos. Por exemplo, você é um gerente geral e precisa apontar o indicador de precisão de estoque toda segunda-feira, porque segunda-feira você tem um fórum com o teu diretor, um fórum semanal. Alguém, o teu estoquista, o fiel do armazém, ou alguém precisa contar esse estoque para apurar esse indicador de desempenho. Se o fórum é a segunda-feira, essa atividade tem que ser realizada em algum momento antes desse fórum. Você vai orquestrando os teus processos por meio das rotinas. Aí depois disso, estou organizando meu time, lembrando que as coisas aqui são em paralelo, não são blocos, eu faço isso, depois faço aquilo. Aqui eu estou inclusive trabalhando talvez algumas crenças, algumas prisões mentais do empresário. Agora a gente vamos corrigir a cultura desse negócio, certo? Vamos trazer para o jogo normas, vamos trazer para o jogo princípios,
vamos trazer manual de atendimento, vamos tirar, não é mais o que o diretor acha, o gerente geral acha, o João, o Pablo acha, é o que nós definimos ali como o nosso padrão, certo? E os princípios, por exemplo, do negócio fazem um papel da transformação desse padrão cultural, né? Então a gente vai trabalhando, né, não só a padronização das coisas, a organização das coisas, todo mundo falando a mesma língua, trabalhando a cultura do negócio, daquela equipe que agora já está muito mais organizada. A partir daqui, a gente começa a fazer alguns processos para tornar as coisas mais simples também, né? Aqui eu já coloco como uma visão o nosso corpo humano como um sistema de gestão que funciona perfeitamente, né? Quando eu vejo algum processo truncado, eu olho para o nosso corpo humano como exemplo. Eu estou falando, estou respirando, estou pensando, o coração está batendo, o sangue está circulando, né? De uma maneira orgânica, natural. Se eu tenho algum processo truncado, onde alguém tem que lembrar de algo para que algo aconteça, já não é um processo natural. Então aqui a gente traz processos, né? E aqui são simples, é um checklist de abertura e fechamento de casa, é um ponto de reposição, é um formulário, uma lista de compra, onde tem indicação de qual é o ponto de reposição de cada um dos itens. É um plano de produção que também tenha um ponto de reposição que determine o que eu tenho que enviar diariamente para a cozinha, ou para o meu mise en place, ou para a produção antecipada, de uma produção antecipada como um self-service. O ponto de reposição aqui determina que eu tenho que produzir para hoje, para todo dia, para esse cardápio, para esse menu, 10 quilos de feijão, certo? Automaticamente eu vou enviar matérias-primas para que seja produzido 10 quilos de feijão. Então eu vou coordenando, eu vou olhando para processos para que as coisas passem a acontecer naturalmente. Se eu me ver tendo que intervir em algum processo, se eu tenho que ir no banheiro ou na casa de banho verificar se há papel higiênico, se há sabão, algo está errado, né? É o checklist de abertura da casa que faz esse papel. Então eu vou orquestrando os meus processos. E qual é o grande finale aqui, né? Nessa etapa. É quando eu começo a organizar as informações e elas organizadas passam a ser tratadas pela equipe. A equipe, vamos entender essas informações como oportunidades e problemas, né? A equipe olha para essas oportunidades e problemas e ela mesma passa a corrigir, certo? Criando um sistema de melhoria contínua. Hoje nós vivemos um mundo da informação totalmente desorganizada. Muitas vezes excesso de informação prejudica ainda mais, né? Grupos de WhatsApp, eu vejo muitos não funcionam, porque ali a gente só joga informação ali, não trata as informações de maneira organizada, sobretudo em equipe. E o que a gente traz para o jogo aqui nessa fase? Que eu digo que é libertador, né? São os fóruns. Aqui eu trago o fórum diário, que é onde os problemas do dia anterior, que foram apontados num livro de ocorrências, esse livro de ocorrências, organização da informação, problemas não estão na cabeça das pessoas, cria-se a cultura de apontar no livro de ocorrências. No outro dia eu vou pegar esse livro de ocorrências, eu vou resolver os problemas ali em equipe. Então aqui não é o diretor que está mais participando, é a equipe, talvez com o gerente, com o líder de vendas, né? A equipe resolvendo os problemas. Mas também eu vou trazer para esse jogo aqui desse fórum diário a cultura de resultado. Então eu vou falar do ticket médio do dia anterior e também eu vou capacitar minha equipe como base diária. Treinamentos pontuais são pouco efetivos. Não adianta você treinar uma vez tua equipe por ano. Você tem que treinar todo dia. Então eu já desenvolvi agora a minha base de treinamento, né? Eu já tenho um manual de atendimento, por exemplo. Eu já tenho os meus princípios, eu já tenho as minhas normas. Eu vou tirar 5 minutinhos desse fórum, 2, 3 minutos que seja, para que você fale sobre o manual de atendimento, para que você fale sobre as normas, princípios. Houve um problema ontem estrutural com a minha equipe, ou até mesmo com o Pablo. O Pablo ele não seguiu o manual de atendimento. Nesse fórum eu não vou apontar o dedo para o Pablo, o problema são os processos. Equipe, relembrando o nosso manual de atendimento, ontem eu observei que nós não seguimos, né, essa regra do atendimento, que é a regra 1 de sorrir,
por exemplo. Enfim, eu vou trazendo eles para o jogo. Fórum diário, 10, 15 minutos por dia. Fórum semanal, né? É o momento onde o diretor, na verdade, as lideranças, o gerente operacional, o chefe de cozinha, as lideranças vão reportar os resultados para o diretor. Porque eu quero que essas lideranças também corram atrás. Eu quero que eles se desenvolvam. Eles precisam analisar o que aconteceu, levar para esse fórum, né, o porquê ou não eles bateram as metas e o diretor fomentar isso, certo? Ele vai uma vez lá na semana para falar sobre problemas ou sobre oportunidades da operação. Ele não está lá todo dia mais atrapalhando aquele sistema. Ele está trabalhando de maneira cirúrgica. Então, nesse fórum semanal, que dura mais ou menos 1 hora, é falar sobre as metas, né? Inclusive, eu, como diretor, dando suporte para a minha equipe chegar na meta. Digamos que na segunda semana do mês, existe uma tendência que nós não vamos conseguir chegar na meta X. O que nós vamos fazer para conseguir conquistar essa meta ainda esse mês? Eu não quero virar o mês para descobrir que eu não bati a meta, certo? Mas eu estou fomentando esse jogo também por meio de informações ordenadas, até algumas informações que não foram resolvidas nos fóruns diários, né? Eu vou subir para esse fórum semanal. Digamos que eu tive um problema estrutural ali, né? Onde na semana os pratos passaram a atrasar muito, né? Ali talvez eu tenho fóruns diários da cozinha e fórum diário da equipe de vendas, né? Digamos que eu entendo que é importante alguém da cozinha participar do de vendas também, mas digamos que eles não conseguiram resolver isso no dia a dia, é um problema mais estrutural, né? Eles levam para o fórum semanal, onde o chefe, o diretor e o gerente lá de operações, ou o líder de vendas, eles vão discutir o que nós vamos fazer para corrigir esse problema estruturalmente, certo? Então aqui, ó, eu estou apertando as engrenagens dos meus processos, né? E eu estou criando uma cultura, não só do resultado, porque agora eu falo de meta, eu estou criando uma cultura de melhoria contínua, mas o mais importante de tudo, que talvez você não tenha escutado isso ainda. O que a tua equipe espera de você? Ela espera ser ouvida, ela espera se sentir parte do teu negócio. Então, quando ela se vê resolvendo os problemas, quando ela vê que ela tem voz de fato, não tem nada, quando ela se vê usando plenamente os seus talentos, elas se envolvem, elas vão estar muito mais motivadas. Você está dando a direção nessa altura, está dando o rumo e as coisas passam a acontecer naturalmente. Essa fase, né, aquela primeira fase do choque de gestão, por incrível que pareça, existem restaurantes que vivem aquilo 20 anos, né? Em 3 meses você resolve com aquelas práticas que eu mencionei. Essa segunda etapa, né, é algo em torno de 1 ano, certo? Lembrando, eu vou falar mais de uma vez sobre isso, o que está te travando entre o teu ponto atual, digamos que você esteja lá na fase 1, e essa fase 2, que já é um ganho, né, que dura 1 ano, é o conhecimento. Então, por 1 ano, né, 3 meses, corrijo o meu lucro, 1 ano eu boto a minha casa para funcionar no piloto automático, a minha equipe se sentindo parte, ela resolvendo os problemas, eu podendo estar mais olhando mais de fora esse negócio, certo? Eu tô lá dentro, eu sei até mais o que acontece do que às vezes até a equipe operacional, porque eu tô tendo uma visão do mercado, eu domino os números na plenitude, que é o último bloco de informação que eu não mencionei, né? Então aqui inclusive eu tenho uma visão muito clara do meu negócio também nessa fase, porque eu domino os números, eu domino a satisfação do cliente, que é a outra coisa que eu vejo sendo mal trabalhada, né? Eu quero, na verdade, entender racionalmente qual é a minha nota com relação à minha comida. Eu quero aplicar uma pesquisa que o cliente coloque lá. Apliquei 30 pesquisas, a tua nota foi nota 7, Pablo. Opa, então eu tenho um problema, eu quero que seja 9 ou 10, meta, né? Para que você saia da tua zona de conforto, ter um amparo racional de uma nota. Se você aplicou 30 formulários e na média deu 7, ali é algo racional. O que eu vou fazer para jogar esse jogo também, aqui olhando a oferta de valor para o cliente, o que eu vou fazer para melhorar
minha proposta de valor. Competitividade, o quão competitivo o meu negócio é frente à concorrência. Eu estou no mercado, a demanda existe uma fatia que eu tenho hoje nesse mercado. Se eu for mais competitivo que a minha concorrência, eu vou ganhar mais fatia. Agora, se você não sabe se você é mais competitivo ou não, se você acha que é, aqui já trazendo mais um tema, se você se vê perguntando, falando, eu acho algo, você está com algum problema. Vá atrás da certeza, né? Corra atrás da certeza, da verdade, porque isso vai te libertar. Enquanto você está achando, você não está sendo assertivo em nada, não está sendo eficaz em nada. Então, voltando à competitividade, eu gosto de extrair uma nota. O João, que é meu concorrente, ele tirou uma nota, eu fiz uma pesquisa, olhando para alguns pontos do negócio do João, e a nota dele, na visão de alguns clientes, é 8. A minha é 7. Então, o teu cliente ele vai mais vezes no João do que no teu negócio. Ah, mas eu acho que a minha comida... Você não tem que achar. A tua comida é nota 7 e o teu restaurante, em termos de competitividade, é 7. O do João é 8, a comida dele é 9. Ponto, certo? Ele vai ter mais fatia de mercado do que você. Lembrando que essa nota de competitividade são pontos, né? Eu vou avaliar pontos na visão do cliente que agregam valor para ele, ok? Então aqui, modelo de negócio, certo? Eu trabalhando aqui, melhorando a satisfação do cliente, melhorando a minha competitividade, piloto automático. Quando eu termino essa fase, certo? Eu já tenho um negócio poderosíssimo, lucrativo. Ele está quase pronto para expandir, certo? Inclusive, eu vejo que muitos restaurantes que criam franquias, eles nem superaram essa fase. Eu vejo muitos franqueados com problemas, né, com os franqueadores, porque eles não têm esse modelo de gestão tão sólido ainda. O que é uma franquia, ao meu ver? O que permite um franqueador criar essa proposta? É quando ele tem um modelo de negócio muito sólido e um modelo de gestão muito sólido. Então essas engrenagens, no modelo de gestão que ele propõe para o empresário, tem que estar todas muito alinhadas. Não é aquela arquitetura bonita, a fachada bonita que a franquia te apresenta. É o que tem por trás, é o modelo de gestão. É lógico que o modelo de negócio já é validado, né? Mas o modelo de gestão, as coisas funcionando automaticamente, o piloto automático funcionando, para que ao replicar esse modelo ele funcione. Muitos franqueadores não passaram dessa fase ainda e já estão se aventurando aí em replicar. Tanto é que a gente vê muitos conflitos, né? Franqueadores, franqueados. Trazendo esse tema do franqueador, franqueado, eu já te pergunto, né? O que é melhor, ser um franqueador ou ser um franqueado? Para a gente analisar agora a próxima etapa. Quando você entra na próxima etapa, que eu julgo que aqui a gente já teve um ano aqui, se você começou a adquirir conhecimento, em um ano você passa dessas duas primeiras fases, é você entrar em mais um ano para a construção da tua máquina de expansão, que é, na teoria, um sistema de franquias, né? O que a gente faz agora, certo? Nessa fase, eu digo que eu preciso criar a cultura meritocrática. Eu preciso fomentar o desenvolvimento de talentos, atrair talentos, usar os recursos, os talentos da minha equipe ainda mais na plenitude, né? Eu quero que agora a minha equipe sonhe junto comigo. Existe uma ferramenta fundamental para isso, que é o plano de cargos, salários e carreiras, onde a gente demonstra nesse ano, né, a gente acelera o ritmo do desenvolvimento da nossa equipe, do envolvimento dela, quando a gente permite com que eles sonhem junto com a gente de uma maneira mais racional. Copeiro, o que você quer ser quando crescer? Um diretor de operações? Então é isso que você tem que fazer. Você tem que bater suas metas hoje e estudar, adquirir essas competências para você chegar lá, certo? Eu vou fazendo isso com toda a minha equipe, com a equipe da limpeza, com o gerente, com a equipe de vendas, todo mundo sonhando junto comigo, criando um sistema de avaliação de desempenho, onde eu vou estar ainda como diretor, como líder, muito mais próximo da minha equipe, focando muito mais a minha rotina no desenvolvimento da minha equipe. Eu, há pouco tempo atrás, na fase 2, né, eu foquei muito nos processos ainda, lógico que com a equipe participando.
agora eu vou focar 100% na minha fábrica de desenvolver as pessoas e os talentos. Em paralelo, né, nessa altura também, minha empresa está lucrativa há algum tempo, né, então eu já tenho, eu vou construindo, né, um caixa e vou construindo os recursos necessários para essa expansão. Afinal, quem é que vai tocar esse meu segundo, terceiro, quarto, quinto restaurante caso eu queira expandir? O que me limita quais são as restrições para que isso aconteça? Dinheiro e equipe, né? E conhecimento para criar esse piloto automático para chegar até essa fase 2. Então, depois de completado um ano, né, eu tenho piloto automático, eu tenho equipe se desenvolvendo, eu criei uma máquina de desenvolver equipe, inclusive nessa altura eu já tenho até uma academia interna, uma universidade do meu restaurante para formar essas lideranças. Nessa altura eu não perco mais recursos para o restaurante do vizinho, porque eu não estou disputando mais com €1 a mais, R$1 a mais o salário, eles estão ali porque eles estão sonhando junto comigo. Eu criei uma máquina, né? Virei esse segundo ano, não tem mais restrições, né? Aqui eu posso já ser um franqueador ou eu posso multiplicar essa minha rede. O que faz um restaurante que monta um restaurante por dia, enfim, por cidades espalhadas no mundo? Eles passaram dessas fases. O que diferencia você que está lá na fase 1, certo? Vivendo o sistema de escravidão, desse que está expandindo a cada dia, etc. É conhecimento. Agora, a boa notícia para você é que nós não estamos falando de um conhecimento que você precisa fazer uma faculdade de administração, de engenharia, um MBA em Harvard. Não, é conhecimento para que por meio desse passo a passo você se liberte ali da fase 1, fase 2 e entre na fase 3, e isso é possível que aconteça em 2 anos, certo? E eu digo, inclusive, que o que você já construiu hoje em termos de dificuldade de montar o teu primeiro restaurante, né? Eu não sei como você conseguiu esse recurso para montar o primeiro restaurante, de montar a estrutura, é muito mais difícil do que esse caminho que falta agora, certo? Do conhecimento para você apertar as engrenagens e criar essa máquina que, enfim, que ninguém te segura mais. Então é isso, eu tentei trazer aqui as 3 fases, né? É lógico que de uma maneira mais macro, mas eu espero que tenha aí contribuído aí para que você se veja em cada uma das fases e se liberte de cada uma delas, porque você merece muito mais, o teu restaurante merece muito mais. É isso aí, um forte abraço, até a próxima.